Cruzeiro. A edição de hoje a gente abre falando da derrota, mais um time panda ao extremo ontem. E a gente fala disso agora. Veja aí. O 100% Celeste não sobreviveu ao duelo com o Leão. Mais três. Vamos pra casa, vamos. Sem Lucero no ataque, sem problemas. A bola foi de Marinho para Breno Lopes, com 2 toques, abrir o placar em Cariacica. Diante da sua torcida, o ataque celeste fez bonito. Matheus Pereira parou em João Ricardo. Já o Matheus Henrique, com muita categoria, parou no fundo da rede, marcando seu primeiro gol com a camisa celeste. E olha aí o Mateuzinho de voleio quase colocando o Cruzeiro na frente do placar. Um primeiro tempo no qual os mandantes acertaram 7 chutes no gol. Mas a bola pune, assim como Renato Kaiser invocando a lei do ex. No primeiro tempo, eu tenho que reconhecer que, taticamente, o Cruzeiro estava melhor posicionado em campo. Eles tinham as 2 linhas um pouco mais à frente que as nossas. E quando perdiam a bola, o Cruzeiro fazia uma pressão pós-perda intensa e efetiva. Mas o Vojvoda, no seu jogo de número 250, arrumou a casa do Leão para a segunda etapa. Foram pouquíssimas oportunidades. A melhor, no pé esquerdo de Álvaro Barreal, lá para os acréscimos. Placar final, Cruzeiro 1, Fortaleza 2. Fica o aprendizado de que nesse cenário nós precisamos melhorar em alguns pontos. Então, acho que sempre a gente tem que ir para o equilíbrio. Depois de 8 partidas, o Cruzeiro conhece a sua primeira derrota, jogando como mandante, apesar do jogo ter acontecido bem longe de Belo Horizonte. Já o Fortaleza viu a sua sequência invicta chegar a 7 partidas, com 6 triunfos e 1 empate. Resultados que fizeram o Leão saltar da 9ª para a 3ª colocação. Precisamos também de uma resposta dentro do Campeonato Brasileiro. Temos um grupo que nos apresenta muitas possíveis soluções para cada cenário. Agora eu tenho um recado aí para a torcida. Se não tiver pelo menos 45 mil pessoas no Castelão sábado, eu vou me embora quando começar o jogo. E ó, a pressa para comprar os ingressos que eu tenho que pagar o bicho dos guerreiros aí que eles estão merecendo, viu? Esse aí é muito bom. Esse é muito bom, o grande Marcelo Paz. Agora é o seguinte, o que não foi muito bom foi o Cruzeiro ontem, não foi muito bem. O Cruzeiro foi panda, o Cruzeiro foi passivo, o Cruzeiro assistiu. Primeiro tempo até que dá pra tirar coisa positiva. Embora aquele espaço dado pelo Breno Lopes ali no primeiro gol, uma brincadeira. Agora, o segundo tempo, o Cruzeiro não voltou a campo. Né? Um time extremamente covarde, muito longe de tudo aquilo que a gente via até aqui na competição e que inclusive na semana passada foi tema de assunto nosso aqui, de um Cruzeiro que não oscilou dentro da competição e tomara que não oscile, mas se começar a jogar como jogou ontem no segundo tempo, aí eu já começo a ficar realmente até meio preocupado. Valu, boa tarde, bem-vindo, mas não dá dessa vez, não dá pra poupar não, meu irmão, porque ontem foi realmente um segundo tempo a ser, eu não sei se esquecido ou se pra tirar de exemplo pra não fazer de novo. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores que nos acompanham aqui em mais um Donos da Bola. O Cruzeiro fez um primeiro tempo, acho que de igual para igual com o Fortaleza, até um pouco melhor, na verdade, mas o Fortaleza acabou sendo mais efetivo nas oportunidades que acabou tendo, as duas, né? É um jogo que, é claro, a gente deve falar também, a análise desse jogo, ela passa pela condição do gramado, e a gente vai poder falar muito mais tudo que envolveu a condição do gramado. A gente falou um pouco ontem através do Thiago, inclusive, dessa situação, mas era a situação que estava imposta, né? Não foi uma situação escolhida por essa gestão, por esse departamento de futebol, pelos jogadores, tinha que se encarar o jogo. Enfim, o Cruzeiro toma um gol naquilo que o Fortaleza tem de melhor, que é a transição rápida, em uma bola que estava nos pés do Cruzeiro. O Breno Lopes chuta, essa bola vai ali na trave, no canto esquerdo, ela bate na trave ainda. Eu acho que a própria... Eu não digo de maneira alguma que foi uma falha do Cássio, pelo menos na minha opinião, mas a gente vê que a ação dele é prejudicada pelo estado do campo. Ele não consegue ali fixar o pé para poder dar um salto, para poder fazer um movimento. Então, repito, quem quiser achar falha, fique à vontade. A gente vê que foi um chute muito no canto, acabou batendo na trave esquerda ainda e entrando
o Cruzeiro consegue empatar. O Cruzeiro, depois que empata, me dá a impressão que vai buscar essa virada. Agora, independente do estado do gramado, uma equipe que está jogando um jogo de um confronto direto, praticamente dentro da competição de pontos corridos, não pode ter a desatenção que o Cruzeiro teve no segundo gol. E aí o Fortaleza, no segundo tempo, fura a bola. Tudo que o Seabra tenta em termos ofensivos não funciona. O Cruzeiro viveu uma noite infeliz, num gramado infeliz. Agora, não acho que é para fazer nenhum tipo de trovoada diante da campanha que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro não perdeu para o time do Horto da esquina, onde eu moro. O Cruzeiro perdeu para um time que tinha desfalques, mas é o time que menos perde no Campeonato Brasileiro. Bom, pois não. Posso? Eu vi que você se mexeu na cadeira. Ontem eu já tinha falado sobre essa situação e eu não posso ser incoerente com o que eu disse ontem. Para mim, a situação do gramado, assim como disse o Valor, eu nem sabia como estava o gramado lá, hein? Eu falei aqui sobre a mudança de estádio, sem saber a condição do gramado, sem saber a real condição do local. Mas a condição do gramado, ela atrapalhou completamente o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro é o time que mais teve posse de bola. Segundo tempo do Cruzeiro, o segundo tempo, os 45 minutos finais, em que o Cruzeiro, para mim, não jogou absolutamente nada, o Cruzeiro teve 73% de posse de bola. Isso é muita coisa. É muita coisa. A bola ficou o tempo inteiro com o Cruzeiro. E quem quer trabalhar a bola num gramado horroroso como o de Cariacica, ele não consegue. E era o Cruzeiro quem fazia isso. E é o Cruzeiro quem faz isso. A forma de jogo, ela beneficiou demais o Fortaleza. E isso é responsabilidade da gestão passada. Não dá para colocar e imputar nesses jogadores. Thiago. Não, é sim, HG, é sim. A derrota de ontem está na conta do passado. Está na conta do passado. E vou falar por quê. No pós-jogo, o Seabra reclamou do gramado. No pós-jogo, o Marcelo Paz deu uma entrevista para uma televisão dizendo que o gramado acabou beneficiando o Fortaleza. Jogar em Cariacica era benéfico. Ele disse que recebeu uma ligação do Alexandre Matos para tentar a troca do jogo para o Mineirão e falou, poxa, vou voltar o jogo para o Mineirão. 60 mil pessoas, um gramado bom e um estádio que o Cruzeiro está acostumado a jogar. Ou vou deixar o jogo num campo que ele, palavras dele, Marcelo Paz, é neutro, tinha muito menos torcedor do Cruzeiro do que o normal e num gramado que nós vimos ontem. Ele diz na fala dele que o gramado era que ninguém conhecia. E até gostaria de não ter que conhecer esse gramado. Não gostaria de ter que ver esse jogo. Assim, sinceramente, eu não consigo colocar a culpa no Fernando Seabra, não consigo colocar a culpa 100% nos jogadores. Para mim, 90% dessa culpa é do Ronaldo Fenômeno. Posso só, de novo, ser o advogado do diabo Por e colocar favor, uma questãozinha, por isso você tá no meio. até nesse assunto ainda, né, que a gente já debateu, a gente falou que o melhor dos mundos seria realmente o Cruzeiro estar jogando com 60 mil torcedores aqui no Mineirão. É claro, isso aí todo mundo concorda. A Secretaria de Esportes do Espírito Santo, ela confirma o jogo lá no dia 10 de julho. Ela confirma e essa negociação já vinha sendo... Até antes, né? Até antes, né? Ela já vinha já... Dia 30 de abril que o Pedrinho assume o Cruzeiro. Isso. 30 de abril assume o Cruzeiro. Isso aí já estava negociado pela outra gestão. Dia 10 existe a confirmação pela Secretaria de Esportes. Entre o dia 10 e o dia 25, são 15 dias, que era o que era necessário, de 10 dias, para você pedir a remarcação em outro estádio. Aí a minha pergunta ao Cruzeiro. O Cruzeiro, em momento nenhum, foi até Cariacica ou mandou alguém para fazer uma avaliação do gramado? De qual era a real condição do gramado? Porque tudo isso, aí a troca seria junto à CBF. Se o Cruzeiro apresenta um laudo técnico de que aquele gramado não tinha a melhor condição, o jogo sairia de lá com 10 dias de antecedência. Correto isso que você falou? Então, assim, vamos dividir toda a situação sobre essa questão do gramado. O jogo foi ruim para os dois. Eu acho que, tecnicamente, um gramado ruim, ele atrapalha as duas equipes. É claro que o time que vai propor, que vai buscar, que vai ter posse de bola, ele vai ser, consequentemente, o maior prejudicado. Porém, esse pacotão, a gente precisa dividir. E a gente precisa analisar o futebol do Cruzeiro ontem, que foi um futebol muito abaixo. Eu achei... Não quero levantar essa questão. Então você não está metendo só na conta do gramado, não, não, né? não. Muito bem. Porque eu acho assim... Cara, é até ruim falar um negócio desse, de verdade. Eu achei o Cruzeiro, em campo ontem, preocupado com o sábado.
Eu discordo. Pode discordar, Valor, é debate isso mesmo. aqui. Isso aí Em vários momentos do jogo, eu achei o Cruzeiro... vamos tocar daqui, vamos tocar dali. E eu tô com você. E contra o Valu. São dois malucos. Vocês vão desculpar, vocês são dois malucos. Tô com o Elton enquanto o Valu e contra você. Malucos. Vocês são dois malucos. Que não tava com a cabeça no clássico? Jogador de futebol pensando agora, HG. Não existe isso. Para, Thiago. Não existe isso. Para, Thiago. Eu discordo veementemente de você e do Eltinho. Veementemente. Finaliza aí. Não, pra mim tá finalizado. Era só isso. Eu sou difícil. Você que entrou no meio do cara. Não tem... Cara, e vem cá. Tá ok. Eu acho que faz... O que é esse programa aqui? É um programa de debate? Se todo mundo concordasse um com o outro, ia ser um lero-lero danado. Então pode discordar de mim, pode pensar o que vocês quiserem pensar. Ontem eu achei o Cruzeiro... Como que você usa o termo? Panda. Panda total. Um time muito porque não justifica isso a derrota, né? Se vence mais uma em casa, aí é o Cruzeiro do Seabra. O Valor, nós estamos falando... Na tabela aparece o mando do Cruzeiro. Mas o Valor, a gente tem que ser... Nós estamos falando de... O que eu gosto da produção é que tá lá, derrota em casa. Entre aspas. Thiago, mas foi mando do Cruzeiro. Valorzinho, mas não é em casa, Valor. Cara, é muito desconfortável. Cara, ninguém tá... Por que você tá discutindo consigo mesmo? Eu não tô discordando de você. Tô falando, o mando é do Cruzeiro. Eu tô com você. Não tem... Com quem você me indicar. Isso é raro, hein? Não tem como não estar nessa aí. É claro, mas está feito. Agora... falar a respeito de sábado, tudo condicionado ao resultado. É que o time, o Cruzeiro não é uma máquina que vai jogar todos os jogos bem, em todos os momentos. Eu repito, é uma pena o gramado não ser melhor para não contaminar a análise desse jogo. Que tem outras questões também de arbitragem, de um jogador do Fortaleza que podia não ter continuado e a gente não sabe o que acontece, ponto. Agora, tem um comportamento, sim, ruim da equipe do Seabra, ele mesmo falou também, além das questões do gramado, do Cruzeiro não poder tomar um gol feito o segundo, ponto. Se sábado fosse uma final de campeonato, os dois estão numa final de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, um jogo decisivo para a tabela. Para, Thiago. Você está querendo tirar o peso do clássico de sábado? Não estou querendo tirar o peso do clássico, estou querendo tirar a loucura que você e o Eltinho estão fazendo. Que loucura, de dizer que os caras estavam pensando no sábado. Que loucura, Thiago. Vocês estão completamente loucos. Eu tô falando de comportamento. Vocês tomaram café demais hoje. O comportamento do Cruzeiro ontem foi um comportamento de um time preocupado com o clássico. Medo de tomar cartão, medo de ser expulso. Vocês estão entrando no time do Textor. Daqui a pouco vocês vão entrar. É porque vocês querem analisar futebol com base só no tatiquês. Vocês acham que só formatação tática resolve jogo. Vocês não consideram comportamento, vocês não consideram psicológico, vocês desmerecem tudo isso. São consultoria. Ô Thiago, deixa eu só dar uma interrompida aqui, porque hoje está difícil aguentar, para saber. A informação que eu tenho é que o São Paulo não está disposto a ceder e quer o jogo em Brasília, que aliás o gramado também não está bom. Então, se o Cruzeiro ganhar lá, foi superação, e se perder o gramado mais uma vez? Mas depois de tudo o que aconteceu ontem, HG, o Cruzeiro vai tentar sim trazer esse jogo pro Mineirão. Paga a multa para quem comprou? Se precisar, paga. Eu estava conversando com uma boa fonte da diretoria cruzeirense e essa fonte me diz que vão tentar sim. Fala a fonte! Não vou falar a fonte. Trazer esse jogo pro Mineirão. Porque tudo o que aconteceu ontem refletiu muito mal. Foi muito ruim pro Cruzeiro. Então a diretoria pensa na possibilidade de trazer a partida contra o São Paulo, que vai ser no dia 15, para o Mineirão. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Quanto que é a multa? Eu concordo, eu não sei qual é a multa. Eu concordo com o que disse o Elton, tá? O Elton disse, essa diretoria já podia ter tentado lá atrás. Mostrado o laudo, mostrado tudo o que estava acontecendo com o gramado, com as condições do campo, para que isso não acontecesse. Erra também essa diretoria, mas o erro maior para mim, eu não vou mentir aqui, o que eu já disse anteriormente, para mim, o erro maior é de quem leva esses jogos para lá. E acaba atrapalhando um trabalho futuro, que nem o dele. Então, para mim, a derrota de ontem tem nome e sobrenome, eu já falei isso aqui. É do Ronaldo.
é do Ronaldo e da gestão dele. Não, vamos ficar aqui É da turma do 200 anos sapatênis. ouvindo isso. E se perder pro São Paulo jogando no Mané Garrincha, com um gramado nas mesmas condições, será dele também. Nossa, futebol é um esporte que uma pessoa só é responsável. Mas é óbvio que é, Valu. Quando o cara leva o jogo pra lá, cara, futebol dessa olha forma, o que aconteceu, Valuzinho. Olha o que aconteceu, Eu não Valuzinho. analiso futebol dessa forma. Olha o que aconteceu. Ele eu botou acho- o Cruzeiro pra jogar num pasto. Concordamos. Então, Agora, cara, falar que isso avacalha ele, o Cruzeiro, a derrota de ontem tem nome e sobrenome? Tem nome e sobrenome. Tá bom, Ronaldo, Thiago. Beleza, Ronaldo Thiago. Luiz Então tá bom. Nazário de Tá, Lima. e se ganha o Thiago, jogo? Tá bom. Aí é uma superação em relação a Mas é, ué. Tá bom. É superar o que fizeram de mal É bom com você. demais pegar os caras na curva. nossa. Se ganha o jogo. É que nem eu tô vendo aí muita gente. Mas não ganhou. É que eu tô vendo Mas muita não gente. ganhou, HG. É que eu tô vendo muita gente dizendo assim. Ah, assim, não tem nada a ver com o Cruzeiro, não. Ai, nossa, o Fluminense tá respirando agora, tranquilo, porque o Thiago Silva. Ah, quer dizer que se lasca, a culpa é do Mano. E aí, como não perde há 4 jogos, aí é o Thiago Silva. Mas ganharia apesar da escolha errada. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Ganharia pra você. apesar da escolha errada. Você precisa superar. Isso acontece. Com a música da Marília Mendonça, meu filho, supera. Não, mas Não dá conta. pra mim já tá Não é superado, conta de HG. nessa, cara. Só que ele deixou heranças ruins. Heranças malditas. Ô, Thiago, A de ontem é Thiago, maldita. Aí, então, peraí. O programa, então, é pra discutir a gestão do Ronaldo? Então, Não. Porque aí a gente tem que falar da Não, importância. Altinho, aí você tá sendo sacana comigo. Aí a gente Você tem tá que falar- sendo sacana. Tô falando aí- do jogo de ontem. Tá, aí a gente tem que falar da importância dele também. Não, mas ele tem importância. Exato. Ele soube ler bem a Se lei for da pra- SAF se for e pra seguir fazer a isso risco que que o ela Elton, faz. se for pra fazer isso que o Elton tá falando, você fala que aí a gente vai mudar a entonação. Dezembro de 21. Isso, Aí a gente isso. vai voltar. Não, A mas gente vai fazer ele um segue. flashback, ele né? segue ele seguiu a risca e muito bem a lei da SAF. E foi muito bem nisso. O Texas faz a mesma coisa no Botafogo. Assim, acho que outras pessoas seriam capazes de fazer isso. Agora, capaz de vender um mando de campo pra Cariacica é só ele mesmo. Thiago, é ridícula a venda pra Cariacica, ponto. Eu não discuto isso. Ninguém Mas discutiu isso. o responsável único pela derrota não, Não, pode ele ser... é 90% não responsável, pode eu falei ser- isso aqui nesse programa. Não pode ser Ele é só o maior Ronaldo, responsável. Não pode ser, cara. Ele é o maior responsável. porque Mas você não acha que ele é o tiveram- maior? Cara, ele é o maior? Pô, maior Ele é não, o pô. maior, ele é o maior responsável. Isso aí, Não dá. Vamos dividir os Foi negócios. o que eu disse. igual, Pra mim, gente. ele tem 90% de porque responsabilidade. ele pode virar e nessa- falar... Caramba, mas 10 pra dividir entre o treinador e os jogadores? Claro, jogaram isso, num tá de gramado no brincadeira. pasto. Tem Tá umas de coisas- brincadeira. Jogaram na Várzea, Não, mas jogaram tem num umas gramado de coisas- Várzea, tem umas HG. coisas, ô, Thiago. Jogaram num gramado de Thiago, você Várzea. não pode chegar aqui antes do jogo e tecer aqui palavras elogiosas ao treinador e ao time, que vinha muito E eu calma, faço isso sempre. que vinha muito bem, e aí o time vai lá e perde o jogo para um adversário duríssimo, que nós estamos considerando aqui o adversário, tá? Dá a Não. impressão que o Cruzeiro Não. perdeu para a baba do boi cansado. Não. Eu acho que só se você der uma olhada na tabela, time que menos se você perdeu. der uma olhada não só na tabela, mas no trabalho que é feito lá no Fortaleza, eu acho que isso vai te trabalho. ajudar a entender. Porque nós estamos aqui esculhambando, como se o Cruzeiro tivesse jogado sozinho, e não foi. Então isso aí é um ponto. Outro ponto. Eu considero, sim, que os jogadores que estavam pendurados estavam poupando para não ficar fora do clássico. Eu não sei se foi uma Não, isso é um Gente, absurdo. peraí. Eu não vou te peraí. deixar- não vou te Eu deixar não sei- completar se você eu falar não isso. sei se foi uma Não, ordem isso é um ou eu absurdo. não sei se é algo inconsciente. Que porque ordem? inconscientemente Que você loucura. faz coisas. Inconscientemente. Você faz Que loucura. coisas. Você desconsiderar isso é uma irresponsabilidade Isso é um para a nossa absurdo. audiência. Aí você Não, tá não, entrando mas no uma modo John irresponsabilidade pra Texas. nossa Você tá audiência. entrando no Não, modo John você- Texas. Isso é um absurdo. Não tô não. E olha só, não tô e olha só falando outra de coisa. IA. E Não tô olha falando só de outra IA, coisa. não. Tá, É ué. comportamento humano, irmão. E olha só outra- É comportamento humano. E olha só Você outra muda coisa que diante você das está desconsiderando. circunstâncias. E olha outra eu tô coisa, com você. e olha outra coisa que você está desconsiderando. O quê? O Cruzeiro pegou metade dos times do campeonato jogando em Belo Horizonte. Ele tinha 100% de aproveitamento. Ah. E não interessava quem vinha. Ah. Vinha e perdia, vinha e perdia. O líder veio aqui e tomou 3. Ah. Tomou 3. O Cruzeiro foi lá, jogando num campo minimamente decente, fez 3. O Cruzeiro estava batendo em todo mundo. Não interessa se o time era melhor ou pior, ou estava em uma posição melhor ou pior. Tá gaguejando O por quê, Cruzeiro estava batendo em todo mundo. Tiraram o Cruzeiro de um lugar onde ele se sente confortável e colocaram o Cruzeiro num lugar onde ele não se sente Então, confortável. seguinte, Cruzeiro E não foi isso é bem, ruim. Cruzeiro não Isso foi bem atrapalhou o Cruzeiro coletivo. ontem. O Cruzeiro não Atenção. foi bem coletivamente ontem, individualmente. O Matheus Henrique foi o melhor do meio-campo Joga ontem. muito. Atenção, adversários do Cruzeiro. Aliás, atenção, torcida do Cruzeiro. Torce para não chover. Torce para não chover. Aí, só respondendo aqui a turma aqui, a partir de... Mas não chove essa época do ano. que diz que a chuva esse ano vai demorar. Então, o final do ano para o Cruzeiro vai ser uma tragédia. Porque se chover, o gramado ficar barrento, o Cruzeiro não joga. Segundo a teoria do Thiago Fernandes aqui.
Então, Não, o não é Cruzeiro minha, joga. não é minha. O gramado ontem era ruim. Então, Mal se- cuidado, HG. Se ganha, é na superação. Não, mas você vai passar pano pra gramado em Cariacica. Não, Você vai passar pano pra gramado em Cariacica. É Que assim, loucura, cara. Ganhou que a loucura. superação contra tudo e contra todos, somos foda pra cacete. Agora, quando perde, a culpa é do gramado. Mas a isso é culpa uma do Ronaldo. lição também que o Cruzeiro tem que aprender. O Seabra falou que o Fortaleza se adaptou melhor ao gramado. Eu tô com você no sentido de, quando o Cruzeiro pegar situações difíceis de gramado, ele não vai conseguir jogar? Mas, Ele tem que arrumar uma maneira de jogar. Mas isso é um problema do nosso país. Isso e não pode acontece. existir. Situações difíceis de gramado não deviam nem acontecer. A gente não tá devia passando pano discutir pra isso isso. aqui, cara. A gente não devia discutir isso aqui. O Cruzeiro teve 2 situações de gramado ruins nessa temporada. Uma com o Larcamon, que o Cruzeiro perdeu e foi eliminado, e a outra no jogo de ontem. Culpa do gramado. Mas não foi culpa do gramado? Culpa do gramado. Tava caindo o mundo num lugar que não chove. Mas se ganhar, é superação. O de ontem, sim. Inclusive na Copa do Brasil. Se Não, ganhar... na Copa do Brasil não era superação, era obrigação ganhar. Ô, Tio. Mas o de ontem é diferente. Você está desqualificando o Fortaleza, você está desqualificando o adversário quando Não, você não, coloca não. só esse pacote, O Fortaleza é muito bom. Mas Muito jogando bom, no Mineirão, muito bem treinado. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro estava atropelando todo mundo. O Botafogo, pra mim, é o segundo melhor futebol do Brasil hoje. Quem é o primeiro? O Cruzeiro. Segue sendo o Cruzeiro. O Botafogo, pra mim, é o segundo melhor futebol do Brasil. O Cruzeiro meteu 3 aqui e lá. Foi 6. 3 aqui e 3 de novo. Cara, então peraí. A gente tá falando de um time que tá jogando muita bola. Aí coloca esse time pra jogar num gramado horroroso, você atrapalha esse time. Você acaba com esse time, é o time. Acaba. Eu entendo, Thiago, mas o jeito que você está falando, você desmerece todo o trabalho que é feito do outro lado. O futebol, ele é isso. Futebol são 2 equipes tentando se na batalha. Eu não quero ali desmerecer o entre trabalho uma do situação Vojvoda. e Não outra quero do desmerecer o Vojvoda. trabalho do Vojvoda, Já tá. que pra Não mim quero, é um mas já baita tá. treinador. É um baita treinador. Só me engano mais longevo do país, até mais do que o Abel. 250 Ele chega em jogos. maio, né? E o Abel chega em outubro de 2020. Então, assim, eu não quero desmerecer. É um baita trabalho. Mas o Cruzeiro estava batendo em todo mundo. Eu Não entendo. interessava o adversário que o Cruzeiro enfrentava, ele batia. Peraí, Thiago. Já falamos sobre isso. Todo mundo concordou Não, que sim, o eu só tô Mineirão querendo com dizer- não, 60 peraí, meu mil ponto ia é, ser muito maravilhoso. Eu não quero desmerecer o Fortaleza. Tô reiterando, batendo nessa tecla. O Fortaleza é um bom time. O ponto é, o Cruzeiro em todos os jogos que ele enfrenta, qualquer adversário que seja, ele está batendo. Aí vai enfrentar o Fortaleza lá em Cariacica, eu acho que o gramado foi preponderante pro resultado ontem. Tudo que você está falando, o Seabra está vendo a gente agora, não sei se você está sabendo. O Seabra está achando uma beleza. Porque nós estamos tirando, inclusive, da responsabilidade dele, a pandice do Cruzeiro no segundo tempo. Loucura, ontem. cara. Uma loucura que você está fazendo, HG. Sabe? Porque, por exemplo, o Vojvoda meteu... E aí vão dizer, mais uma, tá? Vão desconsiderar como se não fosse um elemento do jogo. O Vojvoda fez uma alteração e ele fez 5. A do Vojvoda já funcionou na hora que fez a mudança. Nenhuma das 5 do Cruzeiro, aliás, as 5 do Cruzeiro não funcionaram. O Cruzeiro não mudou comportamento e não melhorou com 5 alterações. Com uma, o Vojvoda já começou a levar muito problema para o Cruzeiro. Mas vamos desconsiderar. Vamos falar que a culpa é do gramado, só do gramado. Mas se ganha a superação, agora eu vou fazer você